Fala galera, tudo bem? Davi Fonseca, sócio proprietário da Boom. A gente está começando o nosso terceiro episódio do Let It Boom, canal feito para falar sobre saúde, bem-estar, vida saudável. E hoje a gente está recebendo a Amanda, né, que vai se apresentar agora. Amanda, se apresenta para o pessoal aí. Olá, estou aqui muito feliz com o convite do Davi para participar desse quadro. Eu sou cirurgia dentista, trabalho diretamente com estética e eu acredito muito que a estética, antes dela existir, nós temos então que ter um estilo de vida que corresponda com a saúde. E é sobre isso que nós vamos trocar aqui. Legal. Então, Amanda, aqui para começar o nosso assunto, que a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto a vida saudável, né, impacta no envelhecimento da face. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim, o que tu pode trazer para nós aí. Então, já são mais de 10 anos de experiência na área da estética e ao longo deste tempo eu percebi que todas as pacientes que têm um bom resultado são aquelas que têm um estilo de vida saudável. Quando nós falamos sobre estilo de vida saudável, não é só sobre alimentação, né? É um conjunto de fatores que entra alimentação, procedimentos estéticos, a questão também da atividade física, a questão mental. Tudo isso, então, engloba para futuramente nós termos um envelhecimento saudável. Então, quando a gente fala sobre envelhecimento, a gente tem que unir todos esses pilares, todos esses fatores, para que a gente consiga ter dentro do consultório resultados que correspondam também com naturalidade. E isso, aí a gente vai falar também um pouquinho dos procedimentos, né, que ajudam um retardo no gerenciamento do envelhecimento da face, né? E assim, se a gente pudesse linkar, assim, sobre a questão da alimentação. A alimentação hoje Qual é a tua sugestão, assim, quais são os alimentos hoje que ou ajudam a ter uma pele, né, melhor, né, e retardar e gerenciar melhor esse envelhecimento, e quais alimentos a gente tem que evitar, né, ou não usar em excesso, assim, se pudesse linkar alguns assim para nós. Então, na minha área, né, eu não sou nutricionista, né, eu sou cirurgia dentista, mas a estética ela tá ligada com a nutrição, né? Então, quando nós falamos a respeito de nutrição, para que a gente tenha um envelhecimento saudável, a gente tem que ter uma dieta rica em proteína. Todas as nossas refeições, ela tem que estar englobada pelo menos algum tipo de proteína. Falando diretamente na questão da proteína para a nossa pele, o ovo, ele é o alimento da beleza. Por quê? Porque ele tem baixa caloria e ele tem uma quantidade muito rica de aminoácido que vai formar o nosso colágeno. Então, a gente tem que colocar no nosso dia a dia, né? Para quem quer ficar mais bonita, com a pele bonita, o ovo, a proteína que vem também que vem do frango, enfim, todas elas, né, que consigam fazer então a formação do colágeno. Devemos evitar o uso em excesso de açúcar. O açúcar, ele faz um processo de glicação. O que é esse processo de glicação? Ele vai lá e ele destrói as nossas células. Então, tudo que a gente vem construindo com alimentação rica em proteína, se a gente coloca muito açúcar na nossa proteína, na nossa rotina, ele vai lá e vai, então, glicar essa proteína, retardando o processo de formação do colágeno. Então, eu sempre digo para os pacientes, muita proteína e pouco açúcar. Tudo isso dentro de um equilíbrio. Claro, não, entendi. Como tudo, né, na vida, assim, acho que tudo que em excesso, né, prejudica, né, e o quanto é importante essa informação, porque às vezes a gente acha que os alimentos, eles não geram, além a gente pensa muito na questão de peso, né, de engordar e tudo mais, mas o quanto, né, alguns alimentos, eles impactam diretamente em tudo, né? E a pele principalmente na pele, a gente pode também estar falando sobre alimentos que contenham antioxidante, né? As folhas verdes escuras, elas são ricas em antioxidante, assim como as frutas vermelhas também são muito ricas em antioxidante. São frutas que ajudam, então, São frutas que ajudam a combater os radicais livres. Nesse momento, neste lugar aqui, tá cheio de radical livre, né? A gente está sentado próximo de uma janela, tá entrando luz, o que vai fazer, então, um processo de envelhecimento. Se a gente tem na nossa nutrição
coisas que colaborem para combater o radical livre, como os antioxidantes, isso vai então fazer uma proteção, além de passar, claro, filtro solar, né, usar daí dos nossos procedimentos estéticos, mas a gente tem que entender que o nosso corpo ele tem que estar bem nutrido para que realmente os resultados que a gente venha a investir posteriormente tenham resultado. Eu canso de ouvir de muitas pessoas quando falam, eu fiz um bioestimulador de colágeno injetável e eu não vi resultado. Como que essa pessoa vive, né? Como é que é o estilo de vida dela? Ela tem uma alimentação boa? Ela toma água? Ela pratica atividade física? Tudo isso vai colaborar, então, para que o resultado tenha... E tu tem percebido isso no teu consultório, assim, porque a gente, aqui na Boom, a gente, né, o pessoal vem muito para buscar uma alimentação saudável, né? E a gente, e na tua clínica, o pessoal que vai, tu observa esse cuidado das pacientes? Sim, hoje dentro do meu posicionamento, né, que é uma construção, as pessoas que me procuram, elas têm isso, né, elas têm essa consciência. Então o pessoal já está linkando Ela já está alimentação, linkando, estilo de vida com a e as estética. pessoas também que me acompanham, mesmo que daqui a pouco elas não tenham isso, elas começam a colocar isso na rotina delas, né? Que legal. Porque eu bato muito na tecla, eu não trato pacientes inflamados, eu não trato paciente que não tem essa consciência. Por quê? Porque eu não quero o dinheiro deles, eu quero o resultado que eu vou entregar para eles. Sim. Então, antes de tudo isso, a gente precisa ter essa conscientização. Se a gente não tem, a gente vai procurar o caminho, então, de se conscientizar. Entendi. Então, assim, tenta conscientizar o pessoal que não é só a questão estética, senão a pessoa vai estar botando dinheiro fora, na verdade. Vai estar colocando dinheiro fora, vai estar queimando o procedimento, não vai ter o resultado esperado. A expectativa hoje em dia dos pacientes também é algo muito imediato, aonde entra aí as questões de medicamentos de uso para emagrecimento rápido. Tu diria Monjar? Monjar, o Ozempic, está muito em alta, né? Por quê? Porque as pessoas hoje elas também buscam um caminho muito rápido. Rápido, né? E este caminho rápido, a longo prazo, ele vai impactar no envelhecimento acelerado. O Mounjaro, o Ozempic, ele não tem um GPS para saber aonde que ele tem que degradar gordura. No nosso rosto, nós temos gordura. Né? Então, quando a gente degrada essa gordura do rosto, vai causar, então, um emagrecimento da face, levando um derretimento da face, acelerando o processo de envelhecimento. Então, as pacientes que porventura, daqui a pouco, querem fazer o uso, é muito importante o acompanhamento, né? Clínico com endócrino, clínico com nutricionista e clínico com uma especialista em envelhecimento da face. Por quê? Porque se for o caso de nós colocarmos isso, né, em algum momento como uso, a gente tem também como fazer procedimentos que previnam este derretimento acelerado. Tem o pessoal que usa, né? Tu vê que muda totalmente a estética da pessoa. E acho que aí o trabalho, no teu caso, é harmonizar, deixar com que a pessoa... E quais são as práticas estéticas que tu... Injetável, né? São os bioestimuladores de colágeno. O bioestimulador de colágeno hoje ele é o carro-chefe para quem quer envelhecer com naturalidade. Fugir daquelas faces mais facetadas, aqueles padrões que a gente vê por aí de exagero, sem ter que injetar muito ácido hialurônico, né? Que são os produtos que fazem volumização. Os bioestimuladores entram como o Quiet Beauty, que é aquela beleza silenciosa, aquela natural, beleza que a assim. gente olha e diz, nossa, como o Davi tá bonito, né? O que ele fez? Ninguém sabe, mas podemos estar trabalhando com um bioestimulador de colágeno para deixar o teu rosto em dia, evitar esse derretimento, que a gente venha então com o processo de envelhecimento natural. Tá, aí tu tocou aí no assunto do colágeno, né? Hoje, colágeno, ele é uma prática que tu faz no teu consultório, mas a gente pode suplementar? O que tu... Vamos falar um pouquinho mais sobre colágeno, que tá até os nossos clientes perguntam, né? Hoje a gente tem a opção de
colocar no teu suco, no teu smoothie, o colágeno em Colágeno, pó, aham. ele funciona, não funciona? Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais. Tudo funciona de acordo, então, com a nossa prática, de novo, voltado para a nutrição, né? Então, todo mundo que tem uma boa qualidade nutricional, que já se cuida, pode estar suplementando o colágeno. Por quê? Porque é uma escada, né? Lá embaixo a gente começa com a alimentação, subimos um degrau, podemos fazer procedimento estético que vá fazer a aceleração aí do bioestímulo de colágeno e em cima disso podemos então suplementar. Eu não indico suplementação para paciente que não tem uma boa nutrição e que não tem ainda feito um bioestímulo injetável na pele. Por quê? Porque ele não vai fazer o papel dele, que é chegar, né, na produção adequada. Então, devo ou não suplementar, isso vai muito do estilo de vida que tu tem, se tu já fez algum procedimento estético que Sim. está em uso, né, de bioestímulo de colágeno, e aí depois a gente pode fazer, então, o uso. Na minha prática clínica, de novo, eu indico suplementação, sim, de colágeno verisol. Colágeno verisol, ele é Que é indicado o... para a pele. Digamos que ele tem um GPS, tá? Então, ele vai chegar na pele. E essa suplementação, ela tem que ser acompanhada. Por quê? Porque é muito caro, Sim, né? sim. A gente está falando aí de um produto que tem que usar diariamente, todos os dias, o que lança mão mais ou menos do custo de uns R$ 200 por mês. Adianta eu lançar mão de algo que eu não estou fazendo antes, o cuidado com a nutrição, o procedimento estético? Aí eu acho que não vale a pena. Tá, então assim, com a tua experiência, né, tu acredita que são pilares, né? A gente São começa primeiro pilares. pela alimentação, obviamente pelo Associado, estilo de vida, com exercícios, né, exatamente, uma atividade física, uhum, para depois ir em busca do do procedimento procedimento, e isso estético, tudo. associado possivelmente posterior a uma suplementação. Então ninguém suplementa nada sem fazer, né, o tema de casa e ter esses pilares. Legal, legal. Então, assim, Amanda, agora assim, a gente está chegando mais na parte final aí do nosso episódio, né? Muito interessante. Quanto é importante a gente ter profissionais, né, para nos Orientar. orientar, para nos educar, na verdade, né? E o quanto essas coisas, elas uma puxa a outra Se e conecta. se conectam para dar um resultado legal, né? E a gente poder ficar mais bonito, né? É, Uhum. em todos os Os sentidos, né? sentidos. Aham. No encerramento, assim, o que tu gostaria de trazer, assim, para nós, assim? Eu sempre falo que é muito difícil a gente pensar a longo prazo, né? Principalmente porque a gente vive num mundo imediatista. Uhum. Só que todos os procedimentos ou tudo aquilo que tu vai fazer hoje, futuramente tu vai colher os frutos, sejam bons frutos ou não, né? Então a minha dica é para que a gente consiga ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento bonito, né? De chegar lá futuramente se amando, se gostando, é exatamente isso, procurar ter a alimentação associado então a um procedimento, mas um procedimento que envolva o estímulo de colágeno. Quando a gente envolve procedimentos que estimulem o colágeno, que cuidem da nossa pele, a gente vai conseguir manter as nossas características e a naturalidade. Acho A que isso é partir importante, de. né? Isso é A muito importante. naturalidade, né? Eu A acho que é importante. naturalidade. Cada vez mais a gente ouve a respeito de naturalidade. E me perdi. Tá. A gente ouve, né, a questão da naturalidade. E a Aham. naturalidade envolve, então, tudo isso que a gente conversou. Nada é sozinho, né? Que nem eu falei. A estética, ela é muito apelativa hoje também, né? Todo mundo quer fazer um procedimento, todo mundo quer ficar mais bonito. Só que não conseguimos chegar num resultado legal, num envelhecimento saudável, se a gente não tem essa consciência. Não adianta ter um rosto bonito, né? E o corpo tá inflamado, o corpo tá doente, e até mesmo a mentalidade, né? A nossa questão mental aí, Então, ela tem que estar em dia também. então, quais são as tuas dicas, assim, para a gente poder ter, né, além de uma pele, né, de uma saúde
Sim, quais são as dicas que você poderia deixar assim para o pessoal assim? Invistam muito na questão da ingesta de proteína. Tenham a consciência quando for fazer o uso do açúcar, né, o quanto isso pode impactar. Então, uma dieta baixa em açúcar, rica em ovos, né, que nem eu falei, para quem quer ter uma pele bonita, quer envelhecer com qualidade, colocar uma quantidade aí boa de ovos no café da manhã ou no jantar. Procurar profissionais, né, que realmente tenham essa consciência aí de estar fazendo um estímulo de colágeno, né, para que a gente tenha esse envelhecimento de qualidade. E finalizando, então, falamos bastante sobre a alimentação. Ah, legal. Então, pessoal, a gente está chegando, né, no final de mais um episódio. Recebemos a Amanda, foi muito especial, muito legal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. E se gostaram, né, dê o like, sigam, né, para poder ajudar, né, essa informação chegar para mais pessoas, né? Compartilhe, né? Então, queria te agradecer, Amanda. Foi muito legal. Fiquei muito feliz que tu aceitou o nosso convite. Espero que com as tuas dicas, né, o pessoal comece a se cuidar. A Boom, acho que ela tá também aqui para isso também, né? Para entrar nesses pilares, a gente entra na parte da alimentação, né? E aí, finalizando, né, com uma estética para que nosso corpo, mente, Exato. tudo esteja Acho que funcionando é uma estética consciente. consciente. Né? Então, Amanda, eu queria que tu deixasse aí as tuas redes sociais, né, para o pessoal que quiser seguir, né, Amanda. Então, Né? o meu Instagram é @dra.amandaschwan. Lá diariamente eu compartilho dicas, compartilho também essa conscientização, né? Claro que resultados maravilhosos também, mas resultados só vêm diante daquilo que a gente planta diariamente. Legal. Amanda, eu acompanho a Amanda, ela tá sempre envolvida, né, com cursos, com especializações, então é muito legal, né? E onde tu atende também, Amanda, para o pessoal? Eu atendo, então, o consultório fica no Trend, na Avenida Ipiranga, número 40, sala 1501. E a minha rede social lá também vai ter o meu contato de WhatsApp. Quem quiser ficar mais saudável, mais bonita e envelhecer com qualidade, eu vou estar esperando no consultório. Show de bola, obrigado. Então, quem quiser também seguir a Boom, né, é @boomfazbem, né, para acompanhar os episódios, para acompanhar o cardápio de verão que está vindo agora, novo, acompanhar a nossa rotina da empresa também. E era isso, tá? Muito obrigado, até mais. Obrigada.